Bom dia, pessoal. Hoje Isabel e eu, estamos nos despedindo de vocês, com a nossa última aula, dando continuidade ao assunto anterior, esse agora é sobre o roteiro de cinema, Na última aula explicamos o que seria o roteiro de TV, para que serve e como produzir um. Hoje nós vamos conhecer sobre o roteiro de cinema, E vamos ver as diferenças, E claro, vocês vão produzir um pra gente, no final. Só para lembrar, estamos de olho quem está fazendo as atividades, viu? E nós estamos enviando os nomes de quem está nos respondendo, Respondendo as atividades que estamos passando. Pegando os nomes de quem está respondendo e passando para a professora Adriana, porque assim ela pediu, certo? Então, vamos lá. O que é roteiro de cinema? Ele é um filme escrito, certo, em palavras, que vai guiar o produtor, as câmeras, os atores, na execução do quê? De um filme, um curta também, pode ser um drama, uma novela. Todas as informações que o roteiro de cinema traz, elas são necessárias e elas não podem faltar, porque é o roteiro de cinema, que vai ser um guia, para os atores, para que eles possam saber como eles irão se comportar em cena, o que eles vão fazer, o que eles vão falar. Vamos falar também aqui destacando os elementos estruturais. Quais são, Título, o título da obra, o cabeçalho das cenas, os personagens, os nomes dos personagens, o tempo, o lugar que vai ocorrer e as rúbricas, As rúbricas é um elemento muito importante dentro do roteiro de cinema, que vai indicar os gestos e as falas. Estas são as rúbricas, como mostrei no exemplo. Vamos lá, prosseguindo. O que é necessário para ter um roteiro de cinema, O que é necessário ter dentro de um roteiro? Então, assim como no roteiro de TV, o roteiro de cinema, exige que as cenas sejam descritas, tanto o ambiente, como as ações dos personagens, os diálogos. Além disso, como na imagem anterior, o cabeçalho ele vai indicar o número das cenas, o que acontece, se é dentro ou se é fora de um lugar. E também ele deve indicar o lugar que seria, E também se essa cena ela vai ocorrer durante o dia ou durante a noite, certo? O roteiro de cinema ele também deve ter o nome dos personagens nas cenas, na outra linha, Na outra linha o quê, A rúbrica, que não pode faltar, viu? Isso é um elemento muito importante, Que ele vai indicar o quê? A voz do personagem, o gesto e, em todo caso, deve haver o quê? Que é importantíssimo, a descrição do que esse personagem vai fazer dentro da cena. Que regras devemos seguir para escrever o nosso próprio roteiro de cinema? Bom, vamos lá. O que vocês acham, Será que é muito diferente do outro? Qual seria o mais fácil e o mais difícil, Digam aí pra gente, nós queremos saber. Bom, primeiramente, o roteiro de cinema, ele deve ter uma capa, Já é uma diferença aí do roteiro de TV. Isso mesmo. E nessa capa, deve ter o nome de quem escreveu, No caso, o nome do roteirista e os dados dele, Como, por exemplo, o e-mail. Depois, a capa não precisa trazer uma numeração, mas todas as outras páginas vão precisar dessa numeração. Não repitam nas ações da cena, as informações contidas no cabeçalho. Prestem bem atenção. E por último, o roteiro, se for digitado, ele deve ser digitado na fonte Courier News, tamanho 12, e em espaçamento simples. E algo bem diferenciado do roteiro de TV é que no roteiro de cinema, viu, não se pode usar itálico ou negrito, certo? Portanto, desde já vocês já ficam sabendo que quando forem produzir o seu mini roteiro de cinema, vocês vão usar apenas caneta preta, certo? Bom, pessoal, nesse novo gênero textual, bastante parecido com o roteiro de TV,
a gente inicia aqui uma exemplificação mais detalhada, né, mais visível do roteiro de cinema. E o importante ressaltar, um detalhe bastante importante, é que na linguagem dos textos e das produções de cinema, eles se utilizam, os autores e os produtores, da linguagem poética. E o que eu gostaria de esclarecer para vocês é a diferença entre poesia e poema. O que seria a poesia? Poesia é o eu lírico, é o sentimento, é tudo aquilo que ele passa para a gente. O poema ele se dedica mais à forma escrita e mais àquela estrutura rimada que a gente já conhece. Então, toda poesia ela contém um poema, né? Todo eu lírico cheio de um sentimento, ele pode transbordar isso em um poema. Porém, nem todo poema contém poesia. Tem poemas que o recado não se passa para você. Você não se sente tocado pela mensagem poética que está inclusa, né, dentro do poema. Trouxe aqui 2 exemplos de poesia para vocês. O primeiro exemplo, ele está no roteiro que eu escolhi para vocês, que estará um pouquinho mais adiante. Que é o seguinte, temos aqui a voz do narrador. Né, já vem na mente de vocês somente uma voz forte, né, declarando alguma coisa. E ela diz o seguinte: raramente o mal se mostra de imediato. A princípio, é pouco mais que um sussurro, um olhar, uma traição, mas logo ele cresce e cria raízes, mesmo que imperceptível, despercebido. Só os contos de fadas dão uma forma adequada ao mal, que são os lobos maus, os vilões, os demônios, o diabo. Esta é um exemplo de poesia tirado do roteiro, né? O Labirinto do Fauno, e ele se encontra na página 19 desse roteiro que eu escolhi para vocês. O nosso segundo exemplo de poesia, ele está na cena 3 do livro didático de vocês, na página 157, para vocês acompanharem aí. No caso desse exemplo, ele não se encontra em um roteiro específico original de um filme. Ele é apenas um exemplo de uma pequena metragem. E é uma cena, então, por isso ela é definido por cena e não por páginas. Ela diz o seguinte: é do personagem o amado, tá, em letra maiúscula, certo? Como dito nas regras anteriores. E ele diz o seguinte: do céu, que escreve teu nome com as estrelas, Maria, o que eu sou, de onde eu vim, tão pouco sei. Na vaga lembrança de mim mesmo, me perco. Só o que sei é que te amo, com amor profundo. E que esse amor, sim, por encanto, me liberta, como agora, do peso da longa jornada, da busca que pensei desenganada. Certo? Vocês percebem a profundidade desse seu livro, como ele está cheio de sentimento. É isso que eu quero exemplificar para vocês. E a parte prática, né? A parte que vocês percebem como se produz. Temos aqui os exemplos de roteiro de cinema, certo? Eu escolhi para vocês um filme que eu gosto bastante, em particular, que é o livro O Labirinto do Fauno, que eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato. Esse exemplo de roteiro aqui que eu trouxe, ele é do roteiro original do filme. Então, ele não possibilita, e você não encontra ele numa forma traduzida. Então, algumas coisas eles estão um pouquinho distantes da configuração, né, traduzida que a gente tem acesso, porque ele foi traduzido direto do grosso do Google. Então, algumas coisas ficaram diferentes. Por exemplo, o nome. A tradução brasileira do filme é O Labirinto do Fauno. Aqui é Labirinto do Pan, que é a designação de fauno na língua espanhola. Bom, aqui para vocês eu trago a capa, né? E vocês percebem a estrutura de como ela se segue. Segue em cima o nome da obra, né? Labirinto do Pan, por Guillermo del Toro, que é o roteirista, o responsável por esse script. E temos aqui, indicando primeira página, certo? Indicando o início do acontecimento. Temos escuridão. Nessa escuridão aparece uma doce canção de niná, cantada por uma voz feminina. Uma supressão, né, que explica aqui onde é que se passa, Espanha 144, e então quinto ano da paz.
Começa aqui a nossa ação. Uma respiração infantil difícil, cheia de dor. Abre-se em negro. 2. Percebem aqui letras em maiúsculo, né? A rúbrica externo aqui, ó, indicando que se passa em um ambiente externo, aonde no labirinto, e que se é à noite, que se passa no período noturno, certo? Essa é a exemplificação aqui dos elementos que Naomi ressaltou para vocês. Vamos lá no detalhe, né, detalhamento das cenas desse roteiro. Em primeiro plano, o rosto de Ofélia. 10 anos, olhos enormes e úmidos, cabelos negros como as penas de um corvo. Encontra-se em um solo musgoso. De seu nariz jorra um grosso rio de sangue. De gota em gota, seu sangue desaparece e sua pele absorve a mancha, permanecendo intocável. Dessa cena surge a voz do narrador. Um narrador onisciente, certo? E onipresente. Você não vê ele, apenas escuta sua voz. Que ele diz o seguinte: dizem que há muito tempo, no mundo subterrâneo, onde não existe mentiras nem dor. A partir dessa fala dele, surge-se a sequência da ação, né? Perto dela, deitado no chão sozinho, está um livro de contos de fadas. O ar move as folhas cada vez mais rápido. Notamos que as páginas do livro, também se movem para trás, até que suas capas sejam fechadas. As pupilas de Ofélia dilatam, e a câmera entra em uma delas. A escuridão de novo. Surge a imagem de um espelho negro flutuando em absolutamente nada. Em sua superfície refletem texturas e formas indefiníveis. Engole a câmera que vaga na penumbra por uns instantes. E distante, o som do vento errante subterrâneo. A voz do narrador. Continua. Vivia uma princesa que sonhava com o mundo dos humanos. Vocês percebem, pessoal, a diferença do roteiro de TV para o roteiro de cinema? Eu, particularmente, gosto mais de fantasia, então eu me adequo mais ao roteiro de cinema. Também considero que, para vocês, no termo de escrever, né, da escrita no caderno, o roteiro de cinema talvez seja mais fácil. Por o detalhe de não precisar de 2 colunas, de não precisar de alguns detalhes que são exigidos no gênero textual roteiro de TV. Vocês percebem aqui que na capa desse trabalho aparece o nome, né, da obra, por quem, e apenas isso. Nesse tipo de trabalho, e na Espanha, existe somente isso. E vocês percebem que é mais explícito as cenas, certo? O ano, então, 5º ano da paz. Aí começa uma respiração infantil cheia de dor. Aí é que começa a abrir a cena. As únicas coisas que vocês devem focar mais é em detalhar aqui. Externo, né, se é interno ou externo, o ambiente em que se passa a cena, onde é o ambiente, que no caso é externo, é no labirinto, né, no labirinto do fauno, que é o pé da corda lá, e se passa durante o período noturno. Aí vocês percebem aqui esses pequenos detalhes que estão bem explícitos, né? A câmera, ela entra em uma das pupilas de Ofélia, que surge uma escuridão depois disso, quando a câmera mergulha no olho dela, é como se ele mergulhasse na escuridão. E nessa escuridão surge a imagem de um espelho e a voz do narrador, um narrador onisciente, ele não está presente à cena, apenas a sua voz narrando, prossegue, dando início à história. Esperando que tenha ficado explícito o que a gente quer passar para vocês, que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, tem alguma coisa que ficou dúvida, que vocês não entenderam que eu quis repassar para vocês, vocês mandem lá nos comentários particulares, podem deixar na plataforma, podem anotar no caderno e mandar a foto, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, você pode manifestar a sua dúvida para a gente, certo? A gente responde na hora e ajuda vocês a completar a produção de vocês. Para a atividade, depois dessa explanação, eu peço que a partir da cena que vocês escolheram, né, para fazer o roteiro de TV de vocês apliquem o tema que foi utilizado para a atividade anterior e utilizem das informações, expostas nessa aula. E produzem, então, o nosso roteiro de cinema. Vocês vão pegar o tema que vocês escolheram na atividade anterior e transformá-la de um roteiro de TV para um roteiro de cinema. As informações, as pesquisas, todos
os dados e elementos que vocês escolheram e já tiveram o trabalho de produzir no anterior, vocês vão adequar, né, a estrutura aqui do nosso gênero roteiro de cinema. O que eu acredito que vai ser bastante fácil para vocês. Também, pessoal, gostaria de dizer que foi ótimo passar por essas 5 aulas com vocês. Esperamos, né, que os nossos conhecimentos eles tenham gerado bons frutos para o aprendizado de vocês. Desejamos que vocês possam ter uma bela jornada nos estudos e que obtenham sucesso daqui para frente. Boa sorte na vida e na produção do roteiro de cinema. Abraço, beijos e vou sentir muita saudade de ter esse momento com vocês. Tchau!